que você acabou de ver são cenas dramáticas captadas por moradores de Doha, no Catar. Esse era também um momento histórico. Israel acabara de atacar território catari pela primeira vez. Israel disse ainda que avisou previamente os Estados Unidos e, segundo o canal I-24, o governo de Donald Trump deu luz verde para essa ofensiva. Mas tem algo ainda mais extraordinário nesse ataque. Isso porque Israel fica a mais de 2.000 quilômetros de distância do Catar. Uma distância que exige planejamento militar extremamente complexo. Mas afinal, por que Israel faria isso? Por que atacar justamente o Catar, um país que nem está em guerra com eles? A resposta, bem, vai te surpreender. Para entender melhor essa história, precisamos começar com uma contradição que parece impossível. Não sei se você sabe, mas o Catar é um dos países mais ricos do mundo. Suas torres brilhantes em Doha abrigam empresas bilionárias e embaixadas dos maiores países. Mas essas mesmas ruas também são o lar de algo que muitos consideram contraditório. A liderança política do Hamas vive ali desde 2012. E aqui está o primeiro fato que vai te chocar. Essa presença do Hamas no Catar não é segredo para ninguém. Na verdade, foi aprovada pelos próprios Estados Unidos. Isso mesmo. Os americanos sabiam disso e inclusive concordaram que os líderes do Hamas morassem na capital de um dos seus principais aliados no Golfo Pérsico. Mas por que os americanos permitiriam isso? Bem, a resposta está no papel que o Catar desempenha na região. O país se posicionou como um mediador neutro, um lugar onde inimigos podem se sentar à mesma mesa e tentar resolver conflitos. É como se fosse a Suíça do Oriente Médio. E para ser um mediador eficaz, você precisa ter acesso a todos os lados do conflito. Agora, pare para pensar na ironia dessa situação. No mesmo território onde vivem os líderes do Hamas, também está localizada a maior base militar americana na região, a Al-Udeid. São mais de 10.000 soldados americanos estacionados a poucos quilômetros dos homens que Israel considera terroristas. É uma situação que parece saída de um filme de espionagem. E essa contradição funcionou por mais de uma década. O Catar mediava, o Hamas negociava, os americanos mantinham sua base e Israel, mesmo não gostando, tolerava a situação. Mas no dia 9 de setembro de 2025, essa tolerância chegou ao fim de uma forma explosiva. O ataque que você viu no início, bem, ele não foi feito por impulso. Foi uma operação planejada por meses, envolvendo 15 aeronaves israelenses. Dentre elas, haviam os modernos caças furtivos F-35. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais extraordinário. Eles fizeram um avião voar 2.000 quilômetros, atacar um alvo e voltar para casa. Em outras palavras, não foi como se eles fossem dirigir um carro até uma cidade vizinha. Eles precisavam de um plano muito bem elaborado para tal. Isso porque um F-35 israelense totalmente carregado tem autonomia de aproximadamente 1.100 quilômetros. Já um F-16 pode voar cerca de 550 quilômetros antes de ficar sem combustível. Agora, lembra que estamos falando de uma missão de 2.000 quilômetros só de ida? A essa distância é fisicamente impossível fazer a viagem de ida e volta sem parar para abastecer. E aqui surge um outro grande problema. Como e onde você abastece um caça militar quando está sobrevoando um território hostil ou neutro? A resposta está numa manobra chamada reabastecimento aéreo. Israel teve que usar seus aviões-tanque baseados no antigo Boeing 707 para encontrar os caças no meio do caminho e transferir combustível em pleno voo.
Imagine a precisão necessária: 2 aeronaves voando a centenas de quilômetros por hora, conectando mangueiras de combustível no ar, provavelmente sobre águas internacionais para evitar detecção. Essa operação teve que acontecer 2 vezes, na ida e na volta. Um erro de cálculo, um problema técnico, uma interceptação e toda a missão estaria perdida. Mas Israel assumiu esse risco imenso por uma razão específica. E esse talvez seja o momento mais chocante desta história. Lembra que disse que o momento em que isso ocorreu era surpreendente? Pois bem, no exato momento em que as bombas israelenses começaram a explodir em Doha, os líderes do Hamas estavam reunidos numa sala discutindo uma proposta de cessar fogo apresentada pelos Estados Unidos. Pare para pensar um pouco. Enquanto tentavam discutir a paz, as bombas caíam sobre suas cabeças. Alguns dos negociadores do Hamas tinham viajado especialmente para Doha, vindo da Turquia para essa reunião crucial. Era uma chance real de parar a guerra em Gaza. E como você já deve ter percebido, o momento escolhido não foi coincidência. Israel sabia exatamente quando e onde essa reunião estava acontecendo. E eu sei que nessas horas você deve estar se perguntando, mas como eles descobriram detalhes tão específicos sobre uma reunião secreta de negociação? E olha, a resposta exata ainda não é conhecida. Mas aqui entram 3 possibilidades igualmente surpreendentes. A primeira envolve espionagem humana clássica. Talvez uma fonte de alto nível, possivelmente iraniana, tenha fornecido informações precisas sobre a chegada dos líderes do Hamas. Seria um golpe de inteligência tradicional, mas de altíssimo risco. A segunda possibilidade é ainda mais audaciosa: agentes israelenses do Mossad fisicamente presentes em Doha. Eles teriam confirmado visualmente os alvos e até mesmo usado designadores laser, pequenos dispositivos que apontam um feixe invisível para o alvo, funcionando como uma espécie de ponteiro que as bombas seguem automaticamente, e assim guiando as munições com precisão cirúrgica. Seria uma operação de ação direta em território estrangeiro. Mas a terceira possibilidade é a mais provável e a mais impressionante: 5 anos de espionagem cibernética. Israel teria conseguido hackear os sistemas de comunicação encriptados do Hamas, interceptando suas mensagens e descobrindo a data e local exatos da reunião, sem precisar colocar um único agente em risco. Essa capacidade de inteligência cibernética não é ficção científica. Lembra dos pagers que explodiram nas mãos de membros do Hezbollah no ano passado? Isso demonstrou que Israel tem capacidades de penetração digital que vão muito além do que imaginávamos. A operação em si foi um exemplo de precisão militar impressionante. Mais de 10 munições guiadas foram disparadas quase simultaneamente contra um único edifício. O alvo era uma construção específica entre 5 prédios similares, localizada ao lado de um posto de gasolina. O ataque teve que ser preciso o suficiente para atingir apenas o edifício correto, sem danificar os vizinhos ou o posto de combustível. E funcionou. O edifício-alvo foi destruído. Os prédios ao lado permaneceram intactos, só que as coisas não ocorreram como previsto. Os principais alvos sobreviveram. Khalil al-Hayya, o negociador-chefe do Hamas, não morreu. Nem Khaled Mashal, outro líder importante. Então, é correto dizer que Israel falhou? Na verdade, não. Porque este foi o que especialistas chamam de fracasso bem-sucedido. Mesmo sem matar os alvos principais, Israel alcançou algo talvez ainda mais poderoso. Demonstrou que pode atingir qualquer pessoa em qualquer lugar
a qualquer momento. Pense no impacto psicológico. Esses líderes do Hamas agora sabem que nem mesmo a capital de um aliado americano os protege. Não existe mais santuário seguro. Essa insegurança constante pode ser ainda mais eficaz porque força os líderes a viver em constante preocupação. As consequências políticas também foram imediatas e devastadoras. O Catar condenou o ataque como terrorismo de Estado e violação flagrante de todas as leis internacionais. O primeiro-ministro qatari declarou que o ataque matou qualquer esperança para os reféns israelenses ainda em Gaza. Mas talvez a reação mais significativa tenha vindo dos próprios Estados Unidos. O presidente Trump criticou publicamente Israel, algo considerado raro. Ele disse: bombardear unilateralmente dentro do Catar, uma nação soberana e aliado próximo dos Estados Unidos, não promove os objetivos de Israel ou da América. E essa crítica americana não foi apenas diplomática. Foi um sinal de que Israel havia cruzado uma linha vermelha. Atacar o território de um aliado dos Estados Unidos, que hospeda a maior base militar americana na região, não era apenas uma questão israelense-palestina. Era uma afronta direta à ordem geopolítica estabelecida. Mas Israel calculou que os benefícios superavam os custos. A mensagem enviada não foi apenas para o Hamas. Foi para o Irã, para o Hezbollah, para qualquer grupo ou país que pense em oferecer santuário aos inimigos de Israel. Enquanto isso, as negociações de cessar-fogo colapsaram imediatamente. O Catar suspendeu temporariamente seu papel de mediador. Hamas declarou que o ataque confirmava que Netanyahu não queria acordo algum e milhares de quilômetros de distância em Gaza, a guerra continuou. Agora, se olharmos mais de perto, esta operação representa algo maior que um ataque militar. Ela marca uma mudança fundamental nas regras do jogo no Oriente Médio. Por décadas, certos lugares eram considerados intocáveis, capitais de países neutros, territórios de mediadores, bases diplomáticas. Israel acabou quebrando uma dessas regras, digamos assim. Afinal, eles demonstraram uma capacidade que poucos países no mundo possuem: projetar poder a milhares de quilômetros de distância, penetrar defesas aéreas avançadas e atingir alvos específicos em ambientes urbanos densos. A operação também revelou o nível de penetração de inteligência que Israel desenvolveu. Para Israel, o ataque em Doha foi também uma declaração de independência estratégica. Mostrou que o país está disposto a agir unilateralmente, mesmo contra a vontade de seus aliados, quando considera sua segurança ameaçada. Agora, me conta aqui nos comentários qual foi o fato que mais te surpreendeu nesta história. Deixe sua opinião nos comentários. E se este vídeo te ajudou a entender melhor esse evento histórico, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. E compartilha com quem também gosta de entender os bastidores da geopolítica mundial. Até o próximo vídeo.